Esse é mais um vídeo do quadro UF Entrega. Nesse quadro, a gente mostra melhorias, customizações, implantações que a User Function fez e que podem te inspirar, dar ideias e até você saber que existe como fazer esse tipo de customização ou alteração no Proteus. E a de hoje é bem legal, que é uma geração automática de pagamento de RA via Pix e colocando o WhatsApp no meio. Fica aí que tá bem legal. Então, qual era o desafio? Nesse nosso cliente, ele precisava receber pagamentos por Pix antes do pedido ser faturado. Para receber antes do pedido ser faturado, no Proteus você tem que gerar um RA. Quando você gera um RA, ele já gera movimentação financeira, então você fez esse recebimento. Quando esse pedido for faturado, ele vai ser automaticamente compensado, né, se você vincular esse RA com o pedido. Isso já existe por padrão. Mas no cliente hoje, ele tem uma dor de cabeça enorme de fazer isso, porque ele tem que fazer muitos processos manuais, que eu vou te mostrar quais são. Então, o primeiro desafio era esse, eu preciso receber pagamentos por Pix antes do faturamento do pedido. Eu preciso também avisar para o cliente por WhatsApp e e-mail com o QR Code e o Pix copia e cola, para ele conseguir fazer esse pagamento. E o processo tem que ser o mais automático possível. Por exemplo, depois de o cliente fazer o pagamento do Pix, eu quero que seja gerada RA já no valor certo, no dia certo, eu quero que seja liberado o pedido e a gente vai ver mais detalhes do qual era a especificação que ele precisava para isso aí. Primeiro vamos ver como é o processo padrão, né? Como é o processo que o cliente usava antes da gente fazer essa implantação. Basicamente são esses itens. Deixa eu abrir aqui a minha caneta, meu apontador. O processo começa com a inclusão do pedido de venda, e eu coloquei tudo em vermelho aqui, que são todos processos manuais, certo? Algum usuário tem que fazer esse processo. Alguém inclui esse pedido de venda, quando o cliente tem que pagar dessa forma por Pix antecipado, alguém do financeiro ia lá e gerava um RA vinculado ao pedido de venda. Aí você já imagina a dor de cabeça, né? E se o cliente não pagar? Eu vou ficar com um RA que movimentou meu financeiro, movimentou meu extrato bancário lá, boiando no meu financeiro, eu tenho que fazer uma exclusão, recálculo de saldo, dor de cabeça. Então, voltando, eu fiz o pedido de venda, gerei RA, aí eu tenho que esperar o cliente transferir o valor ou fazer o Pix, e eu tenho que olhar lá no meu financeiro, né, para ver se o valor entrou. Vou lá, abrir o extrato, entrar no banco e ver se o valor entrou. Aí você já imagina a dor de cabeça. Imagina que o cliente paga e o que é que o vendedor faz? Fica ligando toda hora para o financeiro. E aí, o valor entrou, o valor entrou. E o pessoal do financeiro toda hora entrando no extrato bancário para ver se aquele valor entrou. Depois disso, tinha que ajustar a RA, se for o caso, por exemplo, o cliente era para pagar ontem, só que ele pagou só hoje. A RA gerou ontem o movimento bancário, então a gente tem que excluir e fazer o lançamento novamente dessa RA para hoje. Depois, manualmente, libera o pedido e fatura o pedido. Aí segue o processo padrão. Então, você vê que são todos esses passos, que são esses passos que estão tirando a paz desse cliente e fazendo tudo manualmente. Beleza, e como tem que ser? Qual seria o pré-requisito, né? Isso aqui seria um processo alterado. Tudo que está em vermelho é o que continuaria ainda manual. E o em azul é que seria automático. Então, continuaria o representante ou o próprio cliente criando o pedido de venda. Ele faria de forma customizada, lá na tela do pedido de venda, a geração do Pix. Então, ele ia gerar o QR Code e o Pix copia e cola. E com isso, a gente já ia enviar por e-mail e para o WhatsApp do cliente. A gente vai ver tudo isso na prática. Eu vou mostrar para você. A gente manda para o cliente o QR Code. O cliente paga o Pix, eu coloquei em azul aqui, que é automático, porque não é a empresa que faz, é o cliente que paga. A empresa não precisa se preocupar. Mesmo que ela gere o Pix para hoje, o cliente paga amanhã, não tem problema. Quando o cliente pagar, a gente gera RA automaticamente, avisa o cliente pelo WhatsApp que já fizemos esse recebimento e libera o pedido. E com isso o processo flui. Você vê que principalmente do financeiro foi retirado muitos processos. Então tem muita melhoria aqui no meio. O financeiro basicamente vai fazer essa geração do Pix aqui, que dá até para a gente automatizar. Se no pedido de venda a gente tiver esse tipo de informação, a gente já pode gerar e já mandar. Mas no caso deles lá, a situação era que alguém manualmente ia colocar lá, gerar Pix. Aí a gente faz a comunicação bancária e faz essa geração. Beleza, é uma pergunta que sempre fica. Poxa, toda customização a gente fica com essa dúvida, né? Vale a pena alterar o processo? E é uma situação que é complicada, né? Porque a customização tem um custo, tem implantação, tem uma mudança do processo, tem um processo para se manter durante o tempo. Mas aí vamos pensar mais um pouquinho se vale a pena nessa situação. Primeiro, a melhoria do processo seria o quê? É uma maior segurança, né? A gente tira o risco do financeiro errar valores. Imagina que o financeiro tem um pedido de 10 mil reais, o cliente faz o Pix de 1.000 e ele cria esse RA lá como se tivesse sido recebido. Movimentou o extrato, vai ser uma dor de cabeça, liberou para o faturamento e o processo seguiu. Vai se descobrir no final porque não vai bater o valor do extrato, mas aí o processo já seguiu, o faturamento foi, ou talvez o produto foi até entregue. Maior velocidade do processo é o cliente pagou, pedido é liberado. Simples assim. Não precisa dessa dor de cabeça toda de ficar alguém toda hora conferindo. Aumenta, claro, a produtividade tanto do vendedor quanto do financeiro, né? O vendedor não precisa ficar toda hora perguntando, e aí, o cliente pagou? Ou o próprio vendedor costuma
tomar as dores do cliente, né? Avisar, eu acho que ele já pagou, vê aí se baixou, porque eu preciso que esse pedido saia hoje. Então, realmente é uma angústia do vendedor isso, porque muitas vezes o cliente paga, mas o financeiro não tem tempo de olhar no extrato bancário para poder liberar o pedido. E também o pessoal do financeiro, né? Não precisa passar o dia todo conferindo extrato e se responsabilizando por essa questão dos valores de RA, né? Acaba sendo uma dor de cabeça muito menor, né? Acaba sendo uma dor de cabeça a menos, na verdade. E o feedback automático, né? O cliente é avisado na hora que o valor foi compensado e o pedido liberado. Ele já recebe isso e acaba sendo muito mais proveitoso, muito mais rápido o processo e transparente, né? Para o cliente também. Inclusive, a gente poderia avisar ao vendedor que esse pedido já foi pago, para o vendedor já ter essa informação. Mas nesse caso aqui está avisando só ao cliente. Avisar que eu falo é por e-mail e também pelo WhatsApp. Beleza, chegamos na conclusão, né? Vale a pena, todo mundo concorda com isso, né? O ganho do processo é maior do que o custo em alterá-lo, né? Essa é a matemática que a gente tem que sempre fazer com customização. É muito comum, às vezes, a gente demonizar a customização, né? O Proteus tem que ser o melhor, é o padrão, né? Claro que o padrão é o ideal, você não vai ter custo nenhum em manter nenhuma customização, não vai ter nenhuma dor de cabeça. Porém, quando o ganho no processo é muito alto, você tem que fazer essa matemática porque às vezes vale a pena. São regras de negócio suas que pode ser o seu diferencial no mercado e uma economia maior num processo como esse caso aqui. Beleza, vamos ver na prática aqui, vou abrir o Proteus. Beleza, já estou com o Proteus aberto aqui, você vai ver que tem algumas informações que estão escondidas. É que aqui eu estou na base do cliente, claro, a gente não vai poder expor essas informações. Por mais que seja uma base teste, é melhor evitar qualquer tipo de informação que seja vazada. Então está aqui pedido de vendas, eu abri duas telas, né? A tela dos pedidos e a tela do conta a receber, para a gente ver as RAs quando forem geradas. Então vamos lá começar com o pedido de venda e começar com o processo. Eu vou pedir que a editora coloque aqueles quadradinhos lá dos passos aqui embaixo e vá ticando cada um que a gente for acontecendo. Então, nessa situação que eu estou aqui, eu já tenho um pedido, está aqui esse pedido 023077, que é um pedido feito, mas não liberado. Então, certo, estou naquele primeiro quadradinho lá. Eu vou para o segundo ponto, que seria o GeraPix. O pessoal do financeiro ou do setor que o valha, vai lá fazer a geração do Pix. Ele vai vir aqui em outras ações, Pix QR Code. Deseja gerar o Pix? Sim. Caso já estivesse gerado, ele nem perguntava, né? Ele ia só demonstrar para poder fazer o envio novamente. Aí nesse gerando Pix aí, você viu que apareceu uma telinha lá, ele vai se comunicar, nesse caso aqui é com o Banco do Brasil, vai fazer vai usar o token, vai fazer toda a comunicação e vai gerar o Pix, para poder, quando pagar, a gente saber de que pedido é que está sendo pago. Ou seja, a gente não vai passar o e-mail da empresa ou o CNPJ para esse cliente pagar. A gente passa o Pix específico, né? Para a gente saber exatamente quando ele fizer o pagamento, de que pedido é, para poder ter esse ganho com o pessoal do financeiro. Aqui eu vou colocar o telefone, vou colocar o meu, para a gente já ver recebendo. Aqui ele já traz o telefone do cliente que está preenchido, mas eles pediram para colocar isso em aberto, então pode colocar algum telefone específico. No e-mail está fechado, mas também poderia ser aberto, isso é parametrizável. Como é um pedido de teste, né, o valor é só né, R$1, né? Vou fazer um envio, então enviando o Pix para o cliente. Nesse caso, ele já tinha gerado o Pix no Banco do Brasil, então agora ele vai gerar para o cliente. Então aqui na minha tela do WhatsApp, ele já vai demonstrar, deixa eu trazer para cá. Então, aqui na minha tela do WhatsApp, ele já vai demonstrar o Pix, né? Que caso ele esteja em outro celular, ele vai ler esse Pix. Se não, ele usa o Pix copia e cola, que é esse aqui de baixo. E vai dar uma mensagenzinha, né? Olá, o nome do cliente, a empresa, né? O fornecedor agradeceu o pedido número tal. E essas informações aqui a gente pode fazer qualquer tipo de alteração, claro, são parametrizáveis. Então, nesse ponto, a gente já marca mais uma caixinha, né? A gente já conseguiu fazer o pedido de venda, fazer a geração do Pix e já fazer o envio pelo WhatsApp, né? Aí vamos dizer que o cliente pague agora. Então, nesse momento, o cliente vai fazer o pagamento, né? Eu vou usar aqui o celular para a gente fazer esse pagamento, né? Fazer o pagamento via Pix, e a gente vê o que acontece lá no WhatsApp. Então, ok, eu fiz o pagamento e como é que o Proteus vai saber que isso foi pago, né? Que essa RA, que esse Pix foi pago, né? Para poder fazer a criação da RA, porque a RA nem existe ainda. Vai existir um job no Proteus que vai ficar consultando isso. E também um webhook que o Banco do Brasil nos avisa. Então a gente tem as duas formas, porque como envolve valores, né? Diretamente com o banco, tem que ser algo bem resiliente, bem robusto, né? Então tem esse jobzinho aqui, que é o Job Pix, você já configura lá no seu Proteus e ele vai ficar sempre fazendo essa consulta. Você vê que ele já rodou e já mudou aqui o status para liberado. Então, o que é que ele fez agora? A gente já pode marcar as caixinhas lá. Ele liberou o pedido. Deixa eu abrir aqui a legenda. Então, aqui o pedido já está liberado. Já gerou RA. Deixa eu ver aqui, ó, 023077. Deixa eu colocar aqui o número dela. Da RA, né? Tá aqui a RA. Deixa eu visualizar aqui.
Então, tem o RA aqui no valor de R$1 e o pedido de venda também é no valor de R$1. Deixa eu trazer para cá, tá aqui. Certo? Ele já traz esses valores. Então, já consegui fazer essa geração. Se eu for lá naqueles quadradinhos, eu vou ver que eu já tenho o pedido de venda gerado, já gerei o Pix, já enviei por WhatsApp e por e-mail. Sim, eu não avisei, mas ele gerou também um e-mail com esse QR Code, né? O cliente pagou por Pix, eu gerei RA, avisei o cliente e tem a liberação. Eu não mostrei a parte do aviso, mas deixa eu vir aqui no WhatsApp. Eu já mostrei. Ah, tá aqui. Olá, o pagamento já acabou de ser aprovado, pedido liberado para carregamento. A partir daqui, a gente poderia até ir avisando ao cliente as novas etapas, né? O produto foi carregado, o pedido foi expedido. Então, eu já poderia colocar outros avisos, mas nesse caso aqui, parou nessa parte do aviso do pagamento. E os próximos passos disso, aí segue o processo padrão da empresa, né? Que seria o faturamento, né? E todos os outros processos posteriores de expedição que existem na empresa. O financeiro, você vê que diminui muito a carga dele. Você fazer a comparação, deixa eu trazer aquela apresentação, voltar para a apresentação aqui. Você vê qual era o processo padrão, que era o quê? Gerar pedido de venda, depois, aí o financeiro começa a ter trabalho, né? Gerar RA no financeiro, o cliente transferir esse valor, ele vê se entrou o valor, ajustar RA, depois liberar o pedido, depois faturar o pedido. Então, isso tudo era muito manual. E da nova forma, acabou que de forma simples diminuiu muito o trabalho, principalmente o financeiro, né? Porque o pedido de venda e a geração do Pix ainda existe, e inclusive a geração do Pix podia ser automática, mas o envio por WhatsApp, o cliente pagar, a geração da RA, avisa o cliente e a liberação, tudo isso é automático, assim. Claro que o pagamento do Pix é o cliente que vai fazer, mas é automático porque você, né, como financeiro da empresa, não precisa se preocupar. E depois disso, o faturamento do pedido e os processos posteriores seguem também. Esse post é um pouco diferente dos outros, mas eu não posso deixar de pedir o joinha, faz muita diferença para a gente. E ele não tem material para download, né? Não tem muitas informações para a gente você fazer um download. A ideia é realmente você saber que existem essas possibilidades e as tecnologias que o Proteus abrange. Às vezes a gente acha que por acaso alguma coisa muito nova ou muito específica o Proteus não atenda, mas saiba, o Proteus sai bem longe e consegue fazer muita coisa. Muito obrigado para quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de dar o like e compartilhar o nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato com a gente, nos envie um e-mail pelo e-mail contato@userfunction.com.br, que logo vamos falar com você. Para mais informações sobre a User Function, visite o site indicado na tela.